Os ataques de 11 de setembro completam 22 anos nesta segunda-feira. Em entrevista exclusiva à Rede Todo Dia, o brasileiro sobrevivente Tácito Cury deu detalhes de como tudo aconteceu. Aquele dia 11 de setembro, foi uma terça-feira, eu estava indo para minha aula de japonês e eu estava saindo do trem quando aconteceu essa história do World Trade Center, o primeiro atentado. O primeiro avião já tinha atingido a torre quando eu já estava chegando no saguão do World Trade Center, porque ali se desbocava todos os trens. Então, quando a primeira torre tinha sido atingida, eu estava saindo do metrô. E quando eu cheguei no saguão, eu perguntei o que tinha acontecido e o que tinha acontecido foi que ninguém sabia, porque as pessoas falavam assim, olha, aconteceu uma bomba, uma explosão, e eu continuei subindo, e aí nesse tempo, nesse percurso de subir e descer, que eu entendi que tinha acontecido alguma coisa, porque quando eu já tinha atingido uma altura do World Trade Center, eu vi que o prédio da frente estava tendo alguma coisa. E aí eu decidi não continuar o elevador e comecei a descer as escadas. E quando eu comecei a descer as escadas, mais uma manada de pessoas começaram a descer junto comigo. Então, o saguão que eu tinha deixado alguns minutos atrás já não era mais o mesmo quando eu cheguei. Era já um desespero, um corre-corre, uma confusão tremenda. E quando eu saí, peguei o celular, liguei para meu pai, eu vi o segundo avião entrando. E aí meu desespero já começou desde aquele momento que eu cheguei no saguão. A gente não tem noção de nada que está acontecendo. Você tenta primeiro, a única coisa, você não pensa em nada, você só pensa em saída, corrida e procurar uma maneira de você sair de lá. Isso que é a única coisa que você pensa nesse momento. Então, essa trajetória de subir e descer eu fiz em 17 minutos, que foi o tempo que aconteceu o segundo ataque e a segunda torre. Então, eu só comecei a tomar consciência e noção quando eu comecei a ver as pessoas caindo, quando as pessoas se jogando, e ouvindo as conversas das pessoas com outros entes lá dentro. Aí que eu comecei a ter ideia do que poderia ser, mas até esse momento a gente não sabia se era uma bomba ou se era um avião, porque era um buraco negro num prédio com uma chuva de papéis e fumaça. A cena que, ó, obviamente, mais me marcou é as pessoas se jogando, né? As pessoas se jogando foi a cena mais chocante pra mim. Não só a cena, também as conversas. Eu ouvi as pessoas falando do fogo que estava derretendo, pegando fogo, que escreveu o CPF, né? Que na época chamava Social Security. Escrevia o CPF para ser encontrado, pessoas que iam se jogar. Então eram conversas que eu estava ouvindo aleatórias ali do meu lado. São conversas e vozes que eu tenho guardadas e registradas até hoje. Então, hoje comemora 22 anos, né? Então, se alguém perguntar quantos anos eu tenho 22 anos, porque então eu renasci novamente. E realmente é um divisor de águas na minha vida. Eu acho que todo mundo ficou uma data muito emblemática, muito marcada. Todo mundo se lembra o que estava fazendo naquela data. Então, essa cicatriz que ficou para muitas pessoas nessa data. Então, para mim foi um divisor de água, porque primeiro que eu estava lá, eu nunca tinha vivido nada, vindo do Brasil, eu nunca tinha vivido uma tragédia daquela magnitude, com impacto daquele jeito, com os desdobramentos nos dias seguintes piores ainda, que foi o meu caso. Mas, assim, eu acredito que de toda essa tragédia, essa discórdia, eu consegui tirar muita força, que foi o que me deu toda essa substância para eu continuar com os meus novos projetos. Assim, foi um recomeço da minha vida ali no dia 11 de setembro. Então, para mim, o 11 de setembro significa um recomeço, um novo recomeço para mim. Então, começou já desde o. Foi aí que a gente começou a ouvir mais, de uma maneira mais aberrante, o termo xenofobia, xenofobia não só dos muçulmanos, dos árabes, mas senão de qualquer ser que não fosse americano. Foi aí que a gente ouviu uma nova redefinições das leis, dos embargos, das conotações internacionais, do enfraquecimento do dólar, da queda da bolsa de valores. Então, assim, teve um impacto financeiro e social muito grande. Então, assim, algo que não se conhecia desde a da Grande Depression, que é a Grande Depressão dos anos 30. Então, assim, é um impacto. Eu acho que a única coisa parecida que eu vivi, obviamente, foi só isso e a pandemia. Mas o World Trade Center foi, sim, de fato, muito forte, né? E aí depois eu montei um projeto muito interessante. Esse projeto
que eu fui para os Estados Unidos muito novo em busca da oportunidade, e o americano estendeu a mão para mim. E aí eu estendo a mão novamente de volta para ele, com um projeto aonde você se forma em professor de inglês, somente tendo a sua fluência na língua. E você tem que fazer um trabalho voluntariado para ajudar as pessoas. E aí eu te dou um certificado, que com esse certificado você consegue emprego em qualquer lugar do mundo. É um projeto que eu tenho até hoje já há mais de 60 países. E esse projeto rodando, e aí eu comecei viajando. E aí uma dessas boas viagens da vida, eu estava no tsunami, se é esse que você está procurando. O tsunami na Tailândia, 26 de dezembro de 2004, que também foi uma loucura, né? Porque eu vi crianças boiando, eu vi vidas perdidas, milhares, centenas, e eu fui para ir de férias e de repente me encontro num lugar que eu tenho que ir ser a pessoa, o ator daquela situação e ajudar as pessoas. Eu não voltei, eu decidi tomar todas as minhas vacinas, fiquei lá e prestei um serviço para a Cruz Vermelha. E aí fez com que eu trouxesse voluntariado para dentro do meu projeto, pela minha experiência que eu tive na Tailândia. E aí a gente começa a refletir, ter outros motes na vida, né? Entender mais um pouco da sua existência, por quê e isso, e ter certeza que a sua passagem não pode ser em vão, que você tem um legado e um compromisso aqui. Porque se você tem uma, duas, três chances, é que você realmente tem que fazer jus a tudo isso que está acontecendo na sua vida. Então, de uma tragédia, eu tento olhar para o lado positivo, por mais negativo que seja. A vida, ela, muitas coisas, ela tem um branco e preto e tem um cinza, não tem um meio termo. E aí eu não procuro meio termo nessas tragédias, eu tento realmente saber, falar assim, olha, isso vai me instigar uma outra visão, uma outra questão. E foi aí que eu trouxe esse voluntariado para dentro desses projetos, que hoje eu ajudo crianças desalentadas, pessoas refugiadas em alguns lugares do Oriente Médio. Então, essas tragédias, elas foram iniciativas, me incentivou a criar outras coisas para reverter isso no bem. Essa dor e essa coisa triste que aconteceu comigo. E, para piorar, o eu também não tive só isso. Eu também, não sei se você soube, mas eu também estava no incêndio da Catedral de Notre Dame. E, recentemente, digamos, uns 3 anos, quando eu estava fazendo uma última formação na França, eu estava lá. Então, assim, isso mexe com a gente, porque no final das contas nós não estamos programados pela inteligência artificial ainda. Então, isso com certeza mexe com a gente, porque a gente fala, nossa, coisas loucas, absurdas. Mas aquela história, eu tento procurar mesmo, né, eu procurar um lado positivo, falar, olha, eu tenho um motivo para tudo isso na minha vida. Por que será tudo isso, né? E eu tento ver um lado positivo, falar, ó, isso é por esse motivo, bora lá ver um lado positivo disso, vamos fazer o nosso melhor. E é isso. Que a Torre Gêmea foi o mais forte porque eu dei aula para um dos terroristas, né? De inglês, um dos terroristas foi o meu aluno de inglês naquela época. Então, isso aqui parece que a gente sente um pouquinho da culpa, porque eu não vi, né? Aquela coisa toda. Você carrega um pouco disso. Do tsunami, foi mais o susto, o choque, né? Porque acontecer uma coisa dessa magnitude, você não está esperando, né? Na verdade, você não espera nada disso, mas são coisas assim, você para e pensa, olha só, foi implosão, água e fogo, né? São coisas assim. Eu acho que ou eu tenho que ser estudado, ou alguma coisa tem que ser estudada. Uma coisa assim. E aí, então, são coisas assim distintas, né? E de Notre Dame foi, meu Deus, porque confirmação, parece que realmente eu acho que eu não vou dessa vida até eu concluir minha missão. E Com detalhe, certeza. tem um livro que eu escrevi, mas eu ainda não publiquei, esse livro logo, logo vai ser publicado, que eu conto com maiores detalhes, assim, quando você lê esse livro, você vai ver todos esses detalhes, você vai conseguir imaginar. Porque aqui, como eu falo, os seus sonhos precisam de você. Isso nada mais, nada menos é uma tradução que ela acabou de falar, da ressignificação. Então, com todas essas tragédias, essas coisas que a gente passa, essas decepções financeiras, profissionais, amorosas, a gente precisa dar um ressignificado na nossa vida.